Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O leilão de transmissão das linhas de energia elétrica atrai vários grupos de investidores brasileiros e estrangeiros hoje aqui na Bolsa. O investimento para os 11 lotes de ampliação do potencial de distribuição de energia no país é de quase 9 bilhões de reais. Em alguns casos, o deságio chegou a quase 50% do valor inicial. A BR Distribuidora faz sua oferta inicial de ações na Bolsa e arrecada 5 bilhões de reais. É o maior valor de um IPO desde 2013. Os Correios acumulam gastos milionários com indenizações a clientes por problemas na entrega de correspondências. A situação começou a se agravar em 2011 e só piorou até 2016. O cenário econômico está no ar. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, disse hoje, durante um evento, o Fórum Avançar Cidades, promovido pela editora Abril em São Paulo, ter absoluta convicção de que o governo conseguirá obter os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Segundo Moreira Franco, já estão garantidos pelo menos 280 votos, que os demais votos serão resultados de conversas entre o presidente Michel Temer e os parlamentares. Acompanhe. Piotto, o ministro afirmou que com as mudanças já feitas no texto, a expectativa é de que o relator apresente a emenda ao projeto o mais rápido possível. Moreira Franco destacou que as questões essenciais já estão presentes na proposta do jeito que ela está e voltou a afirmar que é preciso criar uma previdência social que tenha regras iguais para todos, sem privilégios. Moreira Franco fez os cálculos e disse que o governo vai conseguir os 308 votos necessários. Acompanhe. Os últimos cálculos falavam em 280, um pouco mais. Então ainda faltam votos, mas nós vamos conseguir, eu tenho absoluta convicção que nós vamos conseguir. Primeiro, porque uma característica do governo do presidente Temer é a capacidade de conversa, de diálogo, de busca de entendimento. Em segundo lugar, o ambiente no país mudou muito com relação à Previdência. Já há uma compreensão de que esse problema é um problema grave, que tem consequências extremamente danosas, sobretudo para aqueles que são os mais debilitados do ponto de vista de renda, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista social. Moreira Franco avalia ainda que as eleições de 2018 não vão ser um problema para a aprovação, caso ela fique para o ano que vem. Isso porque, segundo ele, se a reforma for aprovada, o tema vai estar fora da pauta eleitoral. Se não for, vai ser o tema central da campanha por causa das consequências para a economia e para a vida das pessoas. Eu volto com você, Piotto. Muito obrigado, Vanessa. Eu não tinha chamado exatamente a Vanessa que nos trouxe essa informação. Detalhe é que o mercado financeiro oscilou durante todas essas últimas semanas com a possibilidade de votação da reforma ainda este ano. Depois nós tivemos a confirmação, inclusive pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que a votação só ficará justamente para o ano que vem, numa ação combinada entre a Câmara e o Senado, e essa votação acontecer em fevereiro, logo depois do Carnaval. Mas enfim, o detalhe é o seguinte: o que nós temos aqui é que o mercado reagiu para e passo, a cada momento, a cada discussão que se tinha, se votaria ou não. E esse é um assunto extremamente importante para investidores, porque trata justamente do futuro da solvência das contas públicas, ou seja, se o governo terá condições de pagar as aposentadorias e, mais que isso, de fazer economia para fazer investimentos também, e não apenas se comprometer com o pagamento de aposentadorias e salários. O IBGE divulgou 2 pesquisas que revelam os impactos da crise na economia. O número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza aumentou no ano passado e no mês de outubro o setor de serviços registrou uma queda. O repórter Maurício de Almeida tem as informações no Rio de Janeiro. Olá, Piotto, boa noite. Essa pesquisa de serviços que o IBGE divulgou hoje registrou um resultado negativo de 0,8%. Essa foi a 4ª queda consecutiva do setor. 5 dos 6 segmentos pesquisados na área de serviços registraram índices negativos, com destaque para os serviços prestados à família, que foi o que mais caiu, o índice de menos 2,5%.
0,3%. Em outubro, comparado com outubro do ano passado, a queda é de menos 0,3%. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor de serviços registra um número negativo de menos 3,7%. O IBGE também divulgou uma outra pesquisa relacionada com indicadores sociais e os números não são nada bons. Cerca de 52 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, eles possuem uma renda familiar inferior a R$ 387. A situação mais crítica é da região Nordeste, onde 43,5% da população está abaixo da linha da pobreza. Na região Sul, esse número é o melhor do país, com 12,3%. No total nacional, cerca de 25% da população está vivendo abaixo da linha da pobreza. Esses números são de 2016, auge da crise econômica, quando o desemprego bateu recorde naquele período. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, e hoje os leilões de linhas de transmissão atraíram forte interesse aqui na B3. Para você ter uma ideia, hoje de manhã, isso começou por volta do meio-dia, não coube todo mundo dentro do prédio, onde antes era realizado o pregão de viva voz aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. O fato é que houve um número bastante importante de interessados. E detalhe, houve deságio importante. No caso especificamente agora dessas linhas de transmissão, é exatamente o valor menor que alguém se propõe a receber e fazer os investimentos de construção das linhas durante o período em que, evidentemente, a concessão foi dada e a manutenção delas. É exatamente essa é a forma. Não é exatamente quando acontece com o aeroporto, que é um pouco diferente, você faz a compra e é o preço maior que leva. Aqui, exatamente, tinha um preço, o máximo que o governo pagaria para fazer aquele investimento e os investidores vão lá dizendo, não, eu faço por menor. Houve ágios, por exemplo, de 46%, ou deságio, melhor, de 46% menor, o que demonstra que foi exatamente um sucesso hoje esse leilão das linhas de transmissão ocorrido hoje aqui de manhã e durante toda a tarde, terminou agora há pouco inclusive aqui na B3. E logo depois do intervalo, os números do mercado financeiro e mais detalhes das duas ofertas de ações que marcaram a semana aqui na Bolsa, a do Burger King Brasil e a da BR Distribuidora, que aconteceu hoje. Nós voltamos em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, vamos ao Ibovespa e ao dólar. Hoje nós tivemos ali do Ibovespa uma alta de 0,30, tivemos vários dias de queda, houve alta durante a semana, ontem foi queda de novo, mas hoje uma tentativa de recuperação, 0,30 de alta, 72.646 pontos, esse é o Ibovespa. E o dólar comercial, de alguma forma, corrigindo aí vários dias de alta. Hoje fechou em baixa de 0,89 a R$ 3,30. Boa parte da alta do dólar que teve recentemente, nós registramos diariamente aqui no cenário econômico, foi justamente pela insegurança em relação à reforma da Previdência, ou seja, o temor de que a reforma não fosse aprovada. Há toda uma preocupação em relação a esse tema. Essa correção, ou seja, o dólar baixando um pouquinho esse valor, foi justamente porque agora o mercado está entendendo que essa votação vai acontecer no ano que vem. Há um esforço enorme da base do governo para juntar os votos necessários e ter aprovação em fevereiro do ano que vem. O dólar, portanto, hoje baixou um pouquinho. E a B3 teve nesta semana duas ofertas iniciais de ações, que é quando as empresas abrem seus capitais para terem suas ações negociadas, seus papéis aqui negociados na Bolsa, justamente para se capitalizar. E o Burger King Brasil foi o destaque da semana. Ontem a empresa movimentou 2 bilhões e 200 milhões de reais com a ação da empresa negociada no topo, ou seja, no valor máximo nessa oferta inicial. Os papéis começam a ser negociados no dia a dia pelos operadores na segunda-feira. Mas exatamente nessa oferta inicial de ontem, chegou a ser negociada R$ 18, que era exatamente o valor máximo da ação proposto pela empresa. Desse valor, quase 900 milhões de reais serão usados para financiar a expansão da rede de restaurantes no país. Ou seja, a empresa se capitalizou na Bolsa e pretende avançar exatamente pelo país, o que quer dizer gerar mais emprego. E hoje foi a vez da BR Distribuidora fazer sua oferta inicial de ações também aqui na Bolsa. A distribuidora de combustíveis da Petrobras vai atuar no novo mercado, principal segmento que participam empresas com elevado nível de governança aqui da Bolsa Brasileira. Vestidos de frentistas, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, e outros executivos da estatal chamaram a atenção. Com jaleco e boné nas cores verde e amarelo,
os executivos de ambas as companhias recepcionaram investidores, banqueiros, advogados e analistas da B3. Os 5 bilhões de reais levantados hoje já fazem parte deste que é o maior IPO da Bolsa Brasileira desde abril de 2013, quando a BB Seguridade, o braço de seguros e previdência do Banco do Brasil, movimentou mais de 11 bilhões de reais exatamente nessa oferta inicial de ações. As ações da BR Distribuidora foram negociadas pelo valor base de R$15. Daí o destaque do Burger King foi pelo máximo, mas enfim, os R$15 da BR Distribuidora e o montante arrecadado é que chamam a atenção também. E falando de estatais, uma notícia sobre os Correios, exatamente os Correios. O prejuízo com o pagamento de indenizações a clientes, principalmente por atrasos, extravios, avarias e roubos de correspondências e encomendas, triplicou entre 2011 e 2016, segundo a Controladoria Geral da União. Em 2011, para se ter uma ideia, a empresa gastou R$60 milhões com indenizações. E em 2016, esse valor disparou para mais de R$200 milhões. Esses valores se referem a 954 mil indenizações em 2011 e a mais de 10 milhões de indenizações em 2016. Os Correios pagaram porque o serviço foi ruim. Bom, e aqui no cenário econômico nós noticiamos ao longo deste ano, aliás, desde a nossa estreia aqui na B3 no mês de março deste ano, estamos completando quase um ano de programa, os vários recalls automotivos em que compradores de veículos no Brasil e no mundo foram chamados pelas montadoras para fazer reparos em carros que as próprias empresas reconheciam existir defeitos, ou seja, defeitos de fábrica. E não foram poucos. Nós preparamos algumas telas que quantificam e também mostram quais foram os problemas que motivaram esses chamamentos. O engenheiro e perito automotivo Hélio da Fonseca está conosco mais uma vez, que esteve durante todo o ano, né, Hélio? Bem-vindo de novo. Obrigado por nos atender mais uma vez aqui no cenário econômico. Eu é que agradeço. Hélio, acompanha com a gente, por gentileza. Nós preparamos algumas telas justamente para mostrar essa situação. Olha, foram 125 recalls até o dia 15 de dezembro, a gente pegou esse dado, é do Procon. 1.803.000 carros passaram por recalls, de todos os modelos. Esse é o primeiro número que chama a atenção. E aí, os problemas que foram os mais citados, os 5 com mais problema. Problema no airbag, 35 recalls. Sistema elétrico e eletrônico com defeito, 16. Sistema de combustível, 14. Sistema de freios, 12. E sistema de direção foram 11 recalls, que totalizaram ali todos aqueles chamamentos, ou pelo menos esses são os 5 problemas mais impressionantes. Hélio, o que chama atenção é que tem item de segurança só nesses 5, são vários outros, a gente não colocou todos os problemas, mas tem muito item de segurança no topo dos problemas dos carros. Quando a gente fala em segurança, a gente está falando da vida das pessoas. As pessoas compram um carro para se locomoverem, terem o benefício de se locomover, mas não para sofrer um acidente por um defeito de fábrica. O fato de ser problema de segurança agrava naturalmente o problema. Mas uma área tão importante do carro, por que as montadoras erraram tanto exatamente em itens de segurança? O problema é mais ou menos crônico, Piotr. A gente entende que a aceleração para se lançar um veículo no mercado provoca que problemas possam ocorrer com mais frequência. E é o que vem ocorrendo. Como a legislação... O desenvolvimento do projeto, muito rápido. Do projeto rápido. Não só o desenvolvimento do projeto, mas também a busca de fornecedores de componentes para aquele projeto acabam acelerando a possibilidade de problemas que provocam recall. Quanto a ser itens de segurança, a legislação brasileira somente trata para casos de recall os itens de segurança. Então, sempre eles vão estar no topo, só eles vão estar no topo. Ah, pera um pouquinho, vamos pegar essa informação. A legislação brasileira exige recall de montadora quando o problema é relativo à segurança. A segurança, única e exclusivamente. Isso é uma questão brasileira ou isso é no mundo também? É uma questão brasileira. Se você pegar um caso de um manual fora do padrão nos Estados Unidos e na Europa, gera um recall. Um problema de corrosão gera um recall. No Brasil, não. A qualidade do couro dos bancos, lá gera um recall. Aqui não gera. Não gera, somente itens de segurança. Tá, então posso perceber que o consumidor brasileiro é tratado de uma maneira inferior, porque, obviamente, se você compra um bem novo e o couro dos bancos não cumpre a sua função,
de durar por algum bom tempo ali, isso aí não é motivo de recall no Brasil. Não é motivo de recall. Então a razão de os problemas de segurança estarem no topo é porque no Brasil só há problemas de segurança. Só item de segurança. E óbvio, como você falou, a vida está em jogo, né? Quando eu tenho problemas de airbag, vou ter muitos problemas de airbag ao longo do tempo, porque é um sistema complexo e se utilizam componentes de vários fabricantes. Então, eu tenho diversas chances de ter problemas, né? Esse último que foi da Fiat no Argo é um problema que talvez não tenha a respeito à fabricação, mas da montagem. E eu vou continuar tendo problemas de fabricação, de montagem, de manutenção por longo tempo. Até bem pouco tempo, os carros brasileiros não tinham nem a obrigação de serem fabricados com airbag e nem com freio ABS. Hoje já todos os carros têm que sair de fábrica, independentemente se é um carro de entrada, um carro de luxo, tem que ter airbag pelo menos para o motorista e para o acompanhante, é isso? Exatamente. Desde 2014 é obrigatório. E freios ABS? Sim, desde 2014. 2012 para modelos novos, mas para todos os carros a partir de 2014, foi isso? O processo começou em 2011 e progressivamente um percentual dos veículos fabricados deveriam ter airbag e ABS. A partir de 1º de janeiro de 2014, todos os fabricados deveriam ter e tem. Tá. Agora, que eu estou tendo esse problema, mas o caso do airbag chama atenção que não foi um problema brasileiro só. O caso da Takata, a empresa japonesa, que foi à falência, inclusive, que oferecia airbags para várias montadoras, vários modelos de várias montadoras. Teve um problema gigantesco com a Toyota talvez tenha sido uma das maiores compradoras. Por que o airbag está sendo negligenciado dessa forma, Hélio? Porque eu posso comparar o problema da exigência do Brasil, que você já fez menção em relação a recalls, que é inferior ao que se tem hoje na Europa e nos Estados Unidos. E provavelmente no Japão também deve ser sofisticado. Sim, incluindo Mas parte da Ásia. Mesmo nesses países onde a exigência é maior, o controle de qualidade tende a ser maior. Eu tenho um consumidor mais exigente, historicamente mais exigente, em que airbag e ABS não é uma coisa de 2012 ou 2014, é uma coisa histórica. Por que isso aconteceu também lá? Justamente por isso que eu falei, pela utilização de componentes de diversos fabricantes unidos num sistema só, que é o airbag. Diversos fabricantes que têm a possibilidade de ter uma pequena falha que contamina os demais. Então eu vou ter um sistema problemático devido a um componente de determinado fabricante. E obviamente, o que a gente vinha falando da rapidez desse projeto e de se buscar novos fornecedores, esse grande exemplo da Takata não fornecendo mais, eu tenho que buscar outros que supram essa falta de airbags no mercado. Uhum. E a maioria dos fabricantes atuais já está comprometido com a fabricação dela. Então ela já tem para quem fornecer. Abrindo esse novo mercado para carros que eram equipados com Takata, que é uma demanda nova. Uma demanda nova nesse caso, vai aumentar a possibilidade de eu ter um recall, porque eu vou ter que chamar diversos fabricantes, até que isso se torne um equipamento com essa complexidade, sem problemas, sem a possibilidade de problemas, vai demorar um certo tempo. Mas interessante que mesmo toda essa preocupação, esse histórico maior de controle de qualidade lá não foi capaz de conseguir perceber antes que tinha fornecedor de peça defeituosa para montar esse sistema complexo que você se referiu ao airbag. Veja que esse controle de qualidade, ele teve um ápice, mas depois ele caiu. Hoje, no mundo todo. No mundo todo. Hoje o fabricante de veículos, ele vai buscar diversos fabricantes de subcomponentes para montar o veículo dele. E ele não tem mais aquele residente, aquele funcionário da empresa dele nesse fornecedor, e muitas vezes nem escolhe um lote para fazer um ensaio de laboratório. Então, como é uma cadeia e aquele fornecedor também compra de outro e compra de outro, se eu tiver um probleminha na cadeia, vai gerar um recall lá no final. Porque todo mundo acreditou no fornecedor anterior. Uhum. E justamente isso vai provocar um... Hélio, eu me lembro de uma informação que você nos passou esse ano, que antes o prazo para o desenvolvimento de um novo carro era bem mais longo do que hoje. E detalhe, antigamente se tinha testes, ou seja, de pista, testes práticos. Boa parte dos testes hoje é virtual.
Exatamente. E isso você não consegue medir ou mensurar gravemente, ou seja, com toda a complexidade que esse teste exige, o desgaste que aquela peça pode ter, evidentemente uma preparação de uma peça melhor. Qual é esse prazo que se tinha antes no momento do desenvolvimento de um carro e hoje com esse uso virtual de testes virtuais? A média no passado era de 5 anos entre prancheta e lançamento. Então eu tinha todo um desenvolvimento, depois uma bateria de ensaios de campo, além de ensaios de laboratório, para se verificar qual é a vulnerabilidade do componente. Hoje não, hoje se eu demorar mais do que um ano, se a montadora demorar mais do que um ano, ela já vai perder um mercado existente. Isso a gente pode comprovar pelo que ocorreu recentemente. 2 grandes montadoras lançaram um carro muito rapidamente e os dois, logo de cara, logo no lançamento, tiveram um recall total, né? Tanto a Renault como a Fiat tiveram os veículos recém-lançados envolvidos em recall. A Fiat foi o Argo. O Argo. E a Renault? O Kwid. O Kwid. Os dois, imediatamente depois do lançamento, tiveram que passar e não foi parte da frota. Todos os veículos fabricados tiveram que passar por esse recall, ou terão que passar por esse recall. Hélio, mas eu tenho um problema, que você fez uma mensuração comercial, de um interesse comercial da empresa. Eu tenho um problema também na formação da engenharia, ou é o problema meramente de uma decisão comercial de apressar o passo porque eu quero lançar logo no mercado, porque eu estou vendo uma fatia de mercado que eu quero ocupar? Onde é que essa decisão atropela o processo? Eu tenho, na realidade, as duas partes. Na área de engenharia, na análise do projeto inicial e do desenvolvimento desse projeto, e um problema que eu vou ter no Brasil, com certeza, se eu tiver um aquecimento da economia e voltar a vender carros, as montadoras mandaram muita gente embora. E agora, na contratação, até que eu tenha de novo aquele nível, que eu vou demorar um certo tempo. Então, isso vai prejudicar, tanto na engenharia como na produção. Ou seja, se eu tiver o que todos nós queremos e esperamos e estamos tratando aqui diariamente, uma retomada mais forte da economia, sobretudo com a recuperação do poder aquisitivo para a compra de um bem caro, que é o carro, nós estamos falando de um carro hoje não custa menos do que R$35 mil, nós estamos falando de o mais barato. Mas a média nós estamos falando de um bem de 60, 70 mil reais. Muito bem. Se eu tiver esse avanço, eu corro o risco de ter mais recalls no futuro? Sim, não só pela montadora, mas pelos fabricantes, os fornecedores da montadora que também fizeram essa redução. Gigantesca. Né? Sim, então até que eu retome na montadora e nos fornecedores de peças e componentes o mesmo nível, o mesmo padrão que eu tinha antes da crise, vou provocar um aumento de recall com certeza. Mas é uma reação em cadeia perigosa, porque Sim. Eu posso imaginar que as indústrias reclamam que elas estão com a fábrica ociosa. Eu tenho ociosidade dentro da indústria. Posso imaginar que as máquinas possam fazer mais se tiver demanda. Mas treinamento de funcionário leva tempo. Sim, até que eu Por mais chegue que ele já a um seja estágio... profissional da área, exatamente. Sim, até que eu chegue nisso. Até porque, quando ele saiu do mercado, se for o mesmo funcionário, eu tinha uma tecnologia. A tecnologia evoluiu. E ele precisa estar por dentro dessa nova tecnologia. Ele deve ser treinado, só que a produção não pode parar. Se eu tiver um crescimento, ela tem que continuar. E eu vou treinar esse pessoal em conjunto com a minha fabricação. Obviamente, durante um tempo, a possibilidade de falha na montagem, na fabricação, vai ocorrer com mais frequência. Rapidamente, tem alguma forma da gente brecar isso? Eu exigir alguma coisa das montadoras para justamente a gente ter uma possibilidade menor? Ou o mercado é que vai determinar com a demanda que ele oferece e a necessidade da fábrica entregar o produto, se vai ter mais ou menos recalls? A gente não vai ter controle sobre isso? Não, é óbvio que se você apertar a legislação, você vai conseguir melhorar isso, mas demanda um certo tempo, não vai ser automático. Eu vou demorar um certo tempo para adequar de novo ao que devia ser feito. Hélio, obrigado pela gentileza durante todo o ano nos atender aqui no Cenário Econômico. Bom, a gente vai continuar falando, se aparecerem novos recalls. Recalls não são decisão nossa, mas o anúncio sim, e vamos continuar anunciando toda vez que houver e tentar entender o problema de cada vez. O Cenário Econômico termina aqui, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Eu saio algumas semanas de descanso agora do Natal. Na semana que vem a Vanessa Casalino estará com vocês aqui no Cenário Econômico. Bom Natal, feliz Ano Novo, até 2018.